Pronto, tá ao vivo já. Tá ao vivo. Graça e paz, abençoados. Vou começar a minha live. Com 1, com 2 ou com 3, não é? Isso, dava. Já compartilha aí ao vivo aí, né? Sei lá, manda aí no status de vocês. Fala igual o pastor fala, né? Vamos imitar ao profeta. Então já compartilha aí. Compartilha ao vivo aí. Não é, abençoados? É, imite ao profeta, não é? Vamos imitar a Paulo. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, abençoado. Vou começar a fazer a minha ministração, amém? Ao vivo, graça e paz a todos vocês que vão entrar no mover. Não vou esperar, amém, abençoados? Não vou esperar, vou fazer a ministração aqui. Vai ficar gravado no Facebook ao vivo. Depois eu envio lá pro YouTube, amém? Graça sobre graça, Macedo. Eu estou aqui com minha mãe, eu estou aqui com a minha irmã Nete, com a minha irmã Dalva. Amém, abençoado? Jesus disse, né? Onde estiver 1, 2 ou 3, ali eu estou no meio de vocês. Amém, abençoados? Então, quem puder compartilhar, quem puder entrar, quem puder fazer um comentário, amém, abençoados? Aqui a gente é igual ao João, abençoado. Quando vem a sede de falar da palavra, se eu estiver no deserto, eu vou ministrar no deserto, amém? Eu vou falar com o meu Deus. Amém? Então aqui a gente é igual ao João. Nesse ponto a gente é igual ao João, amém? Então vou ministrar, abençoados de Deus. Se inscreva no canal, Graça sobre Graça Macedo. Graça sobre Graça Macedo, amém? E Facebook, Instagram, me procure, Carmen Macedo, amém? Tem uma palavra hoje, abençoada, e quando o Espírito Santo, quando as águas se movem, quando o anjo vem ministrar, abençoado, quando as águas se movem, não é? Quando o anjo se move, quando os anjos ministram em nosso favor, a gente tem que anunciar a palavra. Foi por isso que Paulo, ele disse, não é? Paulo, ele disse ali em 2 Coríntios, Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. 2 Coríntios. Vamos perder tempo não, abençoado, porque eu tenho que congregar, amém? Ao sair daqui, nós vamos para Santo André, Ministério Graça e Apostolado. O culto começa às 18 horas, amém? Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ao sair daqui, nós vamos congregar, amém? Hebreus 10, 25. Vamos congregar como de costume, amém, abençoados? Então, somos ministros de uma nova aliança. Abra a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 3, versículo 16. 2 Coríntios 3, versículo 16. 2 Coríntios 3, verso 16. 2 Coríntios 3, versículo 16. Abra a minha. Ajuda ela, Branca. Fica assim do lado dela, né? E aí, em vez de você pegar o celular, ela ajuda a senhora, mãe. Aí vocês duas lê juntas, tá bom? Vocês lê juntas. 2 Coríntios 3, abençoado, versículo 6. Amém? 2 Coríntios 3, verso 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Cristo nos fez ministros de uma nova aliança. Por isso eu, Maria, estou aqui, uma ministra de Cristo, feita para a glória de Deus, para anunciar o Evangelho, amém, abençoado? Então, por isso, ele nos fez também capazes de ser, ele quem nos faz, ele nos fez capazes de ser, Paulo diz, ele nos fez também capaz de sermos ministros de uma nova aliança, mas nem todos é ministros de uma nova aliança, nem todos é ministros de uma nova aliança. Há muitos ainda que estão na velha aliança. Então, quando o mover chega, abençoado, nós temos que falar. Paulo, ele disse, pregue e não se cale, amém? Então, ele nos fez. Não nos fez somente povo seu, como o seu povo é ministro de uma nova aliança. Hebreus 8, 13. Hebreus
8, versículo 13. Hebreus 8, versículo 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada. Dizendo nova aliança, ele, Cristo, tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Hebreus 8, versículo 13. Hebreus 8, versículo 13. Então, aquilo que chegou novo, o velho, ele se torna antiquado. Amém? Nem todos ministros sabem desses assuntos. Por isso nós estamos aqui, para pregar e não nos calar. Por quê? Porque Deus nos fez ministros de uma nova aliança. Até aqui tudo certo, abençoados? Tudo certinho, tudo correto, que a gente vai começar a fazer a ministração, aquilo que o Espírito Santo me enviou para trazer a vocês. Amém, abençoados? Então vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, versículo 16. É melhor a senhora ouvir, mãe, porque a senhora não tem muita prática em abrir a Bíblia, aí vocês vão ficar procurando e vocês não vão prestar atenção na palavra, né? Então, é necessário mais que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Tem que ter mais tempo. Tem que ter mais tempo, né? Mãe não é acostumada a levar a Bíblia para a igreja, então hoje é necessário abrir a Bíblia, porque nós, ministros de Cristo, ensinamos que tem que abrir a Bíblia e tem que ler a Bíblia, não ficar só na conversa ou ficar só, né, ouvindo. É um conjunto, abençoado, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a gente também tem que conferir na Bíblia. Como também só lendo e não estando debaixo do apostolado, também não ajuda muito, abençoado, amém? Porque muitos ministros hoje, né, então eles não têm não estão debaixo do apostolado. Em graça não, abençoados. E vocês vão verificar isso daí, amém? Por isso eu declaro a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, mente de Cristo ativada. Mente de Cristo ativada. 1 Coríntios 2, versículo 16. Paulo falou sobre mente de Cristo ativada. Amém, abençoados? Primeira Coríntios 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Paulo fez uma pergunta. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos mente de Cristo, ministros da incircuncisão, da nova aliança. O pacto mudou. Agora nós temos mente de Cristo. Paulo estava falando com o povo, mas nós temos mente de Cristo. Eu declaro vocês abençoados debaixo desse apostolado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, mente de Cristo ativada, amém? Para ouvir o Evangelho, para ouvir as boas novas, amém? Aquilo que Deus tem preparado para nós. O que era anunciar o Evangelho? É anunciar o que Cristo fez, abençoado. É muito simples. Anunciar o que Jesus Cristo fez, amém? Então, o tema dessa mensagem é: quando algum ministro da circuncisão são ministros que ainda estão debaixo de judaísmo. Ministro da circuncisão são ministros que ainda estão proclamando lei para o povo de Deus, amém? E Paulo ele diz que nós somos ministros de uma nova aliança,
Paulo, ele não estava conversando, abençoado, com alguém que está fora da igreja. Paulo estava falando com um povo que cria em Deus. Paulo já estava falando com gentios. Paulo já estava falando com um povo gentil. Amém? A igreja de Coríntios é uma igreja gentílica, abençoada. Então, Paulo não estava falando com ninguém lá fora que está... Paulo estava falando com a igreja, com o povo que estava ouvindo a ele. Mas nós temos mente de Cristo. Então o tema desta mensagem, abençoado, tema desta mensagem: se alguém se manifestar com o evangelho da circuncisão, os ministros de Cristo vão se manifestar na nova aliança com o evangelho da incircuncisão. Amém, abençoado? Então, hoje é preciso anunciar o evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, anunciado pelo apóstolo Paulo. Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Amém? Paulo não é mais que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, abençoado. Viu, abençoado? Nós deixamos isso bem claro, porque me fizeram essa pergunta essa semana: quem é maior, Paulo ou Jesus Cristo? A quem nós devemos obedecer? Nós devemos obedecer ao evangelho da graça de Deus. Nós devemos obedecer, abençoado, a Jesus Cristo ressuscitado. Nós devemos obedecer ao evangelho. Amém? O evangelho da circuncisão está com o apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Então, me fizeram essa pergunta: a quem nós vamos obedecer? Vamos obedecer a Cristo. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Paulo não é o nosso Senhor, abençoado. Paulo é o ministro de Cristo, que recebeu a graça. Amém? A graça de Deus, querendo ou não, está com o apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Isso nós vamos proclamar sempre e anunciar sempre para toda a terra. Amém, abençoado? Então vamos lá. Então, se alguém se manifestar com a velha aliança, nós vamos se manifestar com a nova aliança. 2 Coríntios 11, versículo 28. 2 Coríntios 11, versículo 28. 2 Coríntios 11, versículo 28. Segundo Coríntios 11, verso 28. Achou? Segundo Coríntios 11. Isso. 2 Coríntios 11, versículo 28. Segundo Coríntios 11, versículo 28, além das coisas exteriores, 2 Coríntios 11, verso 28, além das coisas exteriores, há o que diretamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Paulo falou. Abençoado, o que o Espírito Santo falou aqui? Vou repetir o 2 Coríntios 11, verso 28. Além das coisas exteriores, as coisas exteriores, né? Então eu penso que Paulo estava com coisas para fora para resolver, não é? Então, além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo, quando anunciou o evangelho, abençoado, Paulo não anunciou o evangelho para uma igreja. Por exemplo, Paulo ele não anunciou o evangelho somente para o MGA, uma igreja local em Santo André. Amém? Então, Paulo ele anunciou o evangelho para todas as igrejas. É o que o MGA faz através da vida do apóstolo Marcos Gomes. Paulo ele ministrou, o peso era todas as igrejas. Paulo não tinha uma igreja local apenas.
Paulo, ele ministrou para a igreja de Coríntios, Paulo ministrou para Éfeso, Paulo ministrou para os hebreus. Paulo foi passando e foi ministrando. Paulo falava algo ali, Paulo falava algo acolá, e Paulo foi ministrando. Então, quando a palavra é enviada, abençoado, não é somente para uma igreja. Quando a palavra é enviada, não é somente para uma pessoa. Amém? Tem muitas pessoas dentro da igreja, abençoada. E quando o Espírito Santo dá a palavra, e você recebe essa palavra, recebe a palavra com amor, recebe a palavra com obediência, recebe a palavra com temor a Deus. Amém, abençoado? Não é para se voltar contra os ministros de Cristo. Amém, abençoado? Não é para se voltar contra os ministros de Cristo. Não é para rejeitar a palavra que está vindo da boca dos ministros de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 28. A uns Deus pôs na igreja. A uns Deus pôs na igreja para apóstolos, para mestres, para profetas, para pastores e para evangelistas. Efésios 4, versículo 11. A uns Deus colocou na igreja para serem. Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo, Deus mesmo colocou na sua igreja uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores a ser mestres. Amém, abençoado? Então eu hoje, Maria, estou aqui com uma unção de Deus, com uma unção de evangelista, para a glória de Deus, abençoado. Então o anjo ministrou. Quando o anjo ministra, é necessário que trazemos a palavra. Amém? O apóstolo, ele traz uma palavra abençoada para todas as igrejas. Amém? O evangelista, ele traz uma palavra também para a igreja, porque o Espírito Santo, ele está no profeta, no apóstolo, no pastor, no mestre e no evangelista. Amém? Então há uns Deus pôs na igreja. Então quando ministros vierem, abençoado, então receba a palavra com temor, com amor. Amém, abençoado? Então é esta palavra de hoje. A gente vai prosseguindo para a perfeição. Amém? A gente vai lá para Gálatas 2, abençoado, que será o nosso texto central dessa ministração. Amém? Então, andar em espírito, abençoado. Amém? Andar em espírito. Gálatas 2, porque ao ler esse texto, o Espírito Santo me deu algumas revelações, algumas coisas eu anoto, não é? No meu caderno, não há problema nenhum em anotar, amém, abençoados? Então vamos lá, até aqui tudo certo, abençoado? Vamos lá, vamos ministrando e vamos prosseguindo, amém? Para a gente não perder tempo, não é? Perder tempo não dá, né? Abençoado, o tempo é precioso. Vamos lá, Gálatas 2. Acharam? Gálatas 2? Vamos lá, meninas. Então, esta foi a palavra que o Espírito Santo me deu, amém, abençoado? Esta, além dessas que eu falei para vocês até agora, amém? Então, não rejeitem a palavra, abençoado. Não olhe ministros segundo a carne. Prestem muita atenção. Mente de Cristo ativada. Boca para falar a palavra de Cristo. Amém? E ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Amém, abençoado? Gálatas 2. Um texto muito conhecido para nós em graça. Amém? Um texto em graça. Amém, abençoado? Gálatas 2. Depois de ter passado 14 anos, Paulo disse, depois de ter passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Depois de ter passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Verso 2, e subi por causa de uma revelação, e lhes pus o evangelho que prego. Esta foi a palavra anunciada pelo Espírito Santo a mim. Esta foi a palavra, abençoada. Então eu subi aqui na casa da minha mãe hoje, para quê?
para expor o evangelho que Paulo pregava. E o que é que Paulo pregava, sendo um ministro da nova aliança? Paulo não pregava circuncisão. Paulo não pregava lei, abençoado. Amém? Paulo pregava a incircuncisão. Paulo pregava batismo em Cristo. Paulo não pregava batismo em águas. Então, qual era o evangelho que Paulo pregava? Verso 2: E subi por causa de uma revelação, e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, o que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho, abençoado, é dizer para você que você é nova criatura em Cristo Jesus. Pregar o evangelho é dizer para você que você está salvo em Cristo Jesus. Pregar o evangelho é pregar que você é salvo e abençoado. Todas essas coisas estão em Cristo Jesus. Pregar o evangelho, abençoado, é proclamar o evangelho, aquilo que Cristo fez. O evangelho que Paulo anunciou não foi o evangelho de adivinhação. O evangelho que Paulo anunciou foi dado pelo Espírito. O evangelho que Paulo anunciou não foi obras da carne. Amém, abençoado? Para fazer. Amém? Então muita gente rejeita o ministro, rejeita a palavra, rejeita. Acha ruim, não gosta. Mas Paulo disse: pregue e não se cale. As obras da carne, abençoado, elas não são bem-vindas. As obras da carne, elas não agradam a Deus. As obras da carne, elas não agradam a Deus. Quando uma pessoa, ela faz para ser, ela já não está agradando a Deus. Então, se eu sou salva e eu sei que Cristo me salvou. Então, se eu faço para ser, se eu faço oferendas para ser salvo, ou se eu faço sacrifício, Deus não está se agradando do sacrifício. Deus não se agrada de sacrifícios, porque tudo está feito em Cristo. Corrente, campanha, jejum, batismo, santa ceia, tudo isso são obras da lei e obras da carne, abençoado. Então, Deus não está se agradando do seu povo. Deus não está se agradando. Nós temos o Espírito Santo, abençoado, para nos guiar. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei. Aquele que está guiado pelo Espírito Santo, ele não está debaixo da lei, abençoado. Ele está guiado pelo Espírito Santo. Amém? Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não tem que ir em certo lugar fazer sacrifício. Ele não tem que ir em algum lugar consultar feitiçaria é obra da carne. Deus não se agrada, abençoado. Então, rejeitam a graça, recebem a graça alguns de bom coração, outros nem tantos de bom coração. Alguns pregam a graça por inveja. Alguns pregam a graça por inveja, abençoado. Mas não estão anunciando o verdadeiro evangelho. E dizem que nós é que somos hereges, nós é que não estamos falando a verdade, nós que não estamos pregando a verdade. Mas vocês hoje vão ver quem é que está pregando a verdade. Então, abençoado, Deus ele disse, não lá em Isaías 8:19, por exemplo, a favor dos vivos vocês vão consultar os mortos? Como isso, abençoado? A favor dos vivos vai consultar os mortos já estão na glória, não ouvem, não falam, estão lá na glória, abençoado. Então Deus abomina esse tipo de coisa. Deus abomina obras da carne. Deus não gosta. Deus não gosta. A favor do morto vai consultar. A favor dos vivos vai consultar mortos. Consulta o Espírito Santo que está em você, abençoado. Ore. Não precisa jejuar, porque jejum é sacrifício. O único sacrifício que agrada a Deus é nós louvar
O nosso sacrifício de louvor, se a gente der a Ele, Ele está se agradando. Mas o jejum abençoado, jejum, campanha, corrente, é um monte de obras que é sacrifício. Ah, mas é assim fácil? É sim fácil, abençoado. É fácil dessa forma, é desse jeito. Amém? Então Deus não está se agradando de muito. Deus abomina feiticeiro, feitiçaria, adivinhos. Se o Espírito Santo está em mim, por que eu preciso procurar? Mas é feitiçaria. Paulo alertou, Paulo deixou escrito lá em Gálatas 5 que existe. Então existe, não é, abençoado? Então a gente tem que tomar cuidado com os verdadeiros e com os falsos. Amém? Vamos lá. Vamos iniciar aqui agora no verso 3. Gálatas 2, versículo 3. Gálatas 2, versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo... Vou fazer uma leitura agora para mim finalizar com uma palavra. Amém? Aquilo que o Espírito Santo for falando, a gente vai ouvindo, a gente vai falando, porque as demais coisas é Ele que acrescenta. A palavra que Ele me deu foi esta aqui. Amém, abençoado? Pesa nos ombros de um apóstolo, nos ombros de um profeta, nos ombros de um ministro, pesou nos ombros de Paulo, todas as igrejas. Você pode até estar lá, abençoado. Você pode até estar lá, Cláudia Regina, graça e paz. Você pode até estar lá naquele lugar, mas se Deus quiser se manifestar a graça para você, não há algo que vai impedir. Amém, abençoado? Olha lá. Gálatas 2, versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, Paulo vai falar, mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, constrangido a circuncidar-se. Verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos. Isto por causa dos falsos irmãos. Paulo está falando, hein, com alguns. Isso por causa dos falsos irmãos que infiltraram em nosso meio. Falsos irmãos em nosso meio, a fim de nos espionar. Entre para ouvir, abençoado. Entre para receber. Amém? Falsidade é uma obra da carne. É uma obra da carne, abençoada. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram no nosso meio. Olha só, no nosso meio. Paulo falando, hein? A fim de nos espionar a nossa liberdade. Essa igreja aí, eita, não batiza. Essa igreja aí não faz jejum. Essa igreja aí é abençoada. E isso por causa dos falsos irmãos que infiltraram em nosso meio, a fim de nos espionar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. E hoje as pessoas são escravos de homens, reduzidas. Paulo diz a nos reduzir à escravidão. Quando eu faço ministro abençoado para alguns mestres da lei, para alguns evangelistas, para alguns irmãos, quando eu faço abençoado, eles querem nos circuncidar. Mas nós, bem ligeiros com a graça, graças a Deus, circuncidados com a graça em Cristo, não nos engana, abençoado. Não é qualquer vento de doutrina que nos leva e que nos pega. Amém? Eles são escravos da lei. O evangélico hoje, abençoado, filho de Deus hoje, ele é escravo da lei. E nós não. Nós somos livres e libertos, como Gálatas 5:1 diz para nós. Então, e aí querem nos circuncidar. Não é bem assim não. Olha essa graça aí. Olha aí. É assim, abençoado. Então é preciso discernir, ter entendimento da graça de Deus. Não é por conta de meia hora, não é por conta de uma hora, não é por conta de uma visita na igreja que os filhos de Deus vão aprender a graça. Tem que estar ali, permanente e contínuo, ouvindo uma ministra da graça, ouvindo um pastor em graça, ouvindo. Eles querem nos pegar,
Alguns não têm mesmo a direção da graça de Deus, ou seja, não tem a graça de Deus revelada, estão nocivos, mas alguns têm, e Paulo vai ir de contra estes, amém? Então receba a graça, abençoado, amém? Receba a graça, receba o apostolado, fica debaixo do apostolado, amém? Então Paulo disse, verso 5, não nos submetemos a eles. Isto Paulo estava falando com o seu povo, que estava com ele, olha lá. Não nos submetemos a eles. Quando vamos evangelizar, eles dizem para nós, não é bem assim não, hein? Ó, é preciso ler texto e contexto, né? Mas Paulo, ele diz que a letra mata e o Espírito aqui vivifica. Então nós já tivemos a revelação não do homem e nem da letra, tivemos a revelação da graça por Deus, amém? Paulo disse, eu vim pregar o evangelho, eu estou expondo o evangelho que eu aprendi com Cristo ressuscitado. Eu vim pregar, eu vim anunciar o evangelho que eu aprendi. Eu vou expor o evangelho da graça para vocês. Eu vou anunciar o evangelho da graça para vocês. O que você vai fazer, abençoado? Como diz o apóstolo Marco Gomes, eu não sei, abençoado. Amém? Aí já não é comigo mais. Mas a minha obrigação é de trazer a palavra de Deus, aquilo mesmo que Cristo me anunciou. Amém? Não nos submetemos a eles. A quem? Aos ministros da circuncisão. Aos ministros da lei. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse em nós. Não submetemos a mestres da lei, a mestres judeus. Você, abençoado, sendo gentil dentro de uma igreja judaica, abençoado. Vou repetir. Você, gentil, dentro de uma igreja da lei, com um pastor judeu, eles não vão pregar a graça, abençoado. Eles vão misturar graça com lei. Que é o que acontece hoje dentro das igrejas. Misturam graça com lei. É o que acontece hoje. Você sendo gentil dentro de uma igreja, o que é que você quer dentro de uma igreja de judeu abençoado? Ah, porque tem que ler texto e contexto. Nós lemos texto e contexto, mas não é assim, abençoado, que se recebe a graça de Deus. Não é assim. Verso 6, e quanto, olha lá, ó, você aí que está dentro de uma igreja de judeu, e quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, antes de Cristo, né? Influentes, Pedro, João e Tiago. E quanto àqueles, Paulo falando, e quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Pedro, João e Tiago, nada me acrescentaram. Mestres da circuncisão, mestres da lei, mestres que não tiraram o sacrifício da igreja. O Papa faleceu agora em abril 2025. Mestre da lei, morreu, mas vai vir outros. Colocaram os seus nomes lá nos envelopes e se candidatar. Dava, quer falar? Então, deixa eu só falar uma coisinha. Pode falar. Ele já está na glória, entendeu? E a Igreja Católica já falou que ele está lá intercedendo. Que ele está lá, entendeu? Intercedendo. Olha a heresia. Heresia. Dizendo que o Papa já está na glória e que o Papa já está intercedendo por nós, sendo que Cristo é o nosso intercessor, que é o que a palavra diz. Olha a heresia. Então, abençoado, verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser influentes, tenham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser influentes, mas nada me acrescentaram, nem o João, nem o Pedro e nem o Tiago. Disseram, abençoado, em todo aí esse tempo aí de abril, né? Estamos findando aí o finalzinho do mês aí de abril, né? Eu acompanhei
toda a televisão, a morte do Papa, tal, né? Eu acho que ele foi enterrado ontem, hoje é domingo, ontem foi sábado, acho que o enterro dele aconteceu ontem. E eu anotei algumas coisas, olha, dia 21 de abril, acho que foi a morte dele, se eu não me engano. Papa representante de Pedro. Papa representante de Pedro. O Papa, ele não podia ser representante de Paulo, o ministro da graça? Não. Então, 1,5 bilhão ouviu este homem. Eu anotei, quando eu ia ouvindo as reportagens, eu anotei, 1,5 bilhão ouviu este homem. Partiu, morreu e não tirou os sacrifícios da igreja. Não tirou a adoração aos santos da igreja abençoado. Não tirou. E nisso vai vir outros para anunciar este evangelho. Este evangelho abençoado. Paulo disse, estes nada me acrescentaram. Paulo disse. Olha lá, abençoado. Então, já pensou se tivesse recebido a graça, tivesse anunciado a graça, as pessoas não estariam vivendo de sacrifício, as pessoas não estariam se achando um pecador, porque Jesus Cristo perdoou todos os pecados, porque Jesus Cristo pegou os pecados e cravou na cruz, porque Jesus Cristo abençoado foi o sacrifício. Essa graça aí é muito fácil, é desse jeito abençoado. Infelizmente, virão outros, não é? Porque a minha mãe sempre ensinou assim, meu pai, minha avó, então eu penso assim, eu acho assim. Então, não deixa o Espírito Santo falar. Mas hoje o Espírito Santo está falando. Verso 7. Então Paulo disse, eles nada me acrescentaram. Esses ministros aí, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, verso 7, Paulo disse, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como o de Pedro, o da circuncisão. Olha lá. Papa representante de Pedro. Pedro abençoado, ele não é mestre dos gentios. Pedro não foi um exemplo para a igreja, aprendeu muitas coisas com Paulo. Pedro, João e Tiago, ministros que não receberam a graça de Deus. É preciso que vocês entendam isso. É preciso vocês discernirem estas coisas. Discernir, entender quem é o falso profeta, quem é o falso mestre, quem é o verdadeiro mestre que está anunciando a palavra. Amém, abençoado? Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Incircuncisão, evangelho da graça, evangelho aquele que não se batiza, evangelho aquele que não toma a Santa Ceia. Por quê, abençoado? Porque Páscoa judaica, abençoado. Páscoa judaica é lei, é lei, abençoado. É circuncisão. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro, operou, Maria, mas operou sim. Pedro fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas onde passava, não é? Pedro batizou não sei quantas pessoas, o Espírito Santo se manifestou nas pessoas lá em Atos. Pois Deus operou sim. Ninguém está dizendo que Pedro não é salvo, ninguém está dizendo que Pedro não cumpriu o ministério dele. Ninguém está dizendo essas coisas, abençoado. Só que Pedro não estava com a graça de Deus. Se o Papa tivesse tirado os sacrifícios da Igreja Católica, todos esses sacrifícios, abençoado, todos nós estaríamos em uma nova aliança. Todos. Quantas pessoas não estão recebendo a graça e o apostolado? 1,5 bilhão.
ouviu este homem. Então aí, gloriando o homem aí. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, né? É o evangelho que batiza, o evangelho que toma Santa Ceia, o evangelho que sobe no monte, o evangelho que dá oferendas para perdoar os pecados. E Cristo já perdoou os nossos pecados? Cristo já perdoou todos os nossos pecados? Cristo já tirou todos os nossos pecados? Qual é o sacrifício que você está oferecendo? O que você está ofertando a Deus abençoado? Sacrifício para perdoar? E ele já perdoou, ele não só perdoou, como ele remiu os nossos pecados. Colossenses 1:13. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Olha lá. Então aqui está falando de 2 evangelhos, amém, abençoado? Versículo 9, quando conheceram a graça que me fora dada, Paulo falando, quando eles conheceram a graça que me fora dada, então quer dizer que o Pedro, o João, o Tiago, então eles aí, os mestres da lei, conheceram. Então o Papa conheceu. O Paulo disse que eles conheceram, abençoado. Eles andavam com Jesus. Aí eles conheceram. E Jesus morreu e ressuscitou. Eles pregaram o evangelho da circuncisão, mas Paulo disse, eles andaram com Paulo, Pedro andou com Paulo 15 dias. Aprendeu pouca coisa, mas aprendeu alguma coisa. Amém, abençoado? Mas quando eles conheceram, Paulo diz, quando eles conheceram, então, eles conheceram, alô, aquele lá conheceu, aquele ali conheceu, né? Eles conheceram. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, eles não são ignorantes, abençoado. Esses homens, eles não estão na ignorância. Alô? Eles são desobedientes ao evangelho. Eles não estão na ignorância. Eles são desobedientes. Quando desobedientes ao evangelho. Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Quando conheceram a graça que me fora dada, Paulo falou Tiago, Cefas e João. Tiago, Pedro e João, que eram considerados colunas. Paulo disse, esses aí nada me acrescentou. Mas no tempo deles, eles eram considerados colunas da igreja lá. Que eram considerados colunas, estenderam-nos a mão, à direita o sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Aqui, abençoado, no verso 8, eu tenho algo a dizer aqui, mas eu vou pular e outro dia a gente ministra sobre isso, amém? Olha lá. Então, a Barnabé para que fôssemos aos gentios e eles fossem a circuncisão. Então, quando hoje o povo de Deus, escolhido por Deus, salvo por Deus, circuncidados com o Espírito Santo, se eles estiverem com esses ministros, João, Pedro e Tiago, abençoado, olha lá, olha lá. Verso 10, recomendaram-nos sinal de comunhão para que fôssemos aos gentios e eles fossem a circuncisão. Então, esses ministros, eles são pregadores da lei, pregadores da circuncisão, pregadores da lei, abençoado. E a aliança mudou. Estamos em uma nova aliança. Hebreus 8:13. Tudo se fez novo. É antiquada. Caiu, abençoado. Caiu por terra essa velha aliança. Não é assim que todos falam? Caiu por terra. Amém? Então, verso 10. Recomendaram-nos somente que nós lembrássemos. Paulo dizendo. Espera aí que aqui tem revelação, hein? Recomendaram-nos, Paulo dizendo. Então eles foram para lá e nós para cá. Então quem receber a graça e o apostolado vai estar aqui com o ministro Paulo. Amém, abençoado? Quem receber a graça e o apostolado vai estar aqui. Então eles foram para lá, eles deram a destra para Paulo. Então Paulo, você lá e neles ali. Então eles estão para lá, ministrando lei. Mas eles conheceram, eles estão na desobediência. Eles estão na desobediência. Recomendaram. Diz a palavra de Deus, né? Filhos desobedientes, rebelde de dura servidão.
Ouviram aí? Filhos desobedientes, né? Rebeldes. De dura servidão. De dura servidão. Gálatas 2, verso 10. Recomendaram-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. O Espírito Santo abençoado vai dizer a todos vocês: boas obras não traz salvação. Alô? A salvação é Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Não das obras, para que ninguém se glorie. Esse mês de abril de 2025 morre o Papa. Morre o Papa Francisco. E 1,5 bilhão ouviu este homem. Uma semana inteira falando sobre esse tal. Falando sobre ele. Que ele condenou o consumismo, que ele trabalhou no meio ambiente, que ele visitou, que ele fez campanha contra a guerra, que ele visitou os pobres, que ele, né, abençoou os homossexuais, que ele, e Paulo disse, não das obras, para que ninguém se glorie. Em nenhum momento dessa uma semana que anunciou a morte dele, eu ouvi falando sobre uma pessoa chamada Jesus Cristo. E eu observei isso, abençoado. Em nenhum momento falaram de Jesus, de Cristo, do Evangelho, que este homem anunciou o Evangelho. Ele não anunciou o Evangelho de Cristo. Ele não anunciou o Evangelho de Cristo. A nós nada acrescentou este homem. Nada, abençoado. E os outros aí também, que são os terceirizados dele. Tem muitos terceirizados dele. Gálatas 2, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei o cara a cara. Aí Paulo ia falando. Paulo ia enfrentando. Paulo ia falando. Paulo ia anunciando. Paulo ia falando com esses tais, enfrentando e falando com ousadia, sem temer nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém, abençoado. Porque Jesus, ele diz, quem é esses que são aí, se não estes aqui que estão me ouvindo? Jesus, tem aí alguém te chamando aí. Quem é estes aí? Pai, mãe, irmão? Quem são estes, senão os que estão me ouvindo? Disse Jesus. Então, abençoado, pregue e não se cale, pois Deus é contigo, pois Deus é conosco. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei o cara a cara, porque sua atitude era condenável, reprovável, está reprovado diante de Deus. Não pregou o Evangelho de Cristo, não diz as boas novas que Cristo fez. Verso 12. Estão reprovados por Deus. Reprovados por Deus. Quer falar uma palavra? Reprovados. Então Pedro tinha mais, apóstolo Paulo tinha mais, era que escancarar a boca e falar. E não se calar. Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, ele comia com... Olha lá, Paulo falou. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, não é? Não tem muitos aí com Tiago? Ele tá cheio de gente aí com Tiago. O ministro do óleo. O ministro do óleo. Olha lá. Porque antes que alguns tivessem... O ministro do óleo abençoado. Unção com óleo. Isso não existe mais. Para ungir alguém, para ser pastor, para ser mestre, para ser apóstolo.
Não existe mais unção com óleo na nova aliança, abençoado. Quem me ungiu para ser evangelista, senão o Espírito Santo? Ninguém me ungiu com óleo, abençoado. Eis-me aqui pregando a palavra, ele me deu a palavra, eu vim trazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. É simples assim, abençoado. O azeite, abençoado, é uma simbologia do Espírito Santo. Alô, simbologia. Nós não vivemos, Hebreus 10, nós não vivemos daquilo que é sombra. Azeite é simbologia. Azeite é para temperar a salada, abençoado. Não é para jogar no móvel, não é para jogar no corpo, não é para jogar na cabeça, não é para jogar. Não é, abençoado. Amém? Nós estamos ungidos com o Espírito Santo. Quem me ungiu a ser evangelista, quem me ensinou a pregar, quem está me ensinando a falar, tudo é o Espírito Santo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, olha lá, alguns chegando aí da parte de Tiago, alô, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Tem pessoas que estão com Paulo e tem pessoas que estão lá com Pedro, João e Tiago. Pessoas que temem ao homem. Pessoas que estão comendo com Paulo. Mas por temer ao homem, né? Olha lá, olha lá. Ele comia lá. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Olha lá, comia com os gentios. Depois que chegaram, foi se retirando deles, temendo os que eram da circuncisão. Então você não precisa temer, abençoado, os homens da incircuncisão. Quando você quiser ficar com Paulo, quando você quiser ir, quando você quiser ouvir, você é livre, abençoado. Alô, não faz a vontade de homens. Você é livre. E se você tem vontade, se você tem desejo de ir até o Ministério Graça Apostolado, vai lá, abençoado. Lá vai ter um ministro em graça. Amém? Lá é outra coisa, abençoada. Lá o entendimento, o nível é outro. Amém? Lá tem uma unção. Lá ninguém vai te enganar. Lá ninguém vai chamar você de pecador. Lá ninguém vai dizer que você precisa aceitar Jesus. Porque Jesus nos aceitou. Jesus nos escolheu. Nós somos comprados por bom preço. Lá você vai receber o Evangelho. Lá nós vamos anunciar o Evangelho para você. Amém, abençoado? Então você não precisa temer aquele abençoado. É só você dizer: ah, eu estou recebendo aquele Evangelho lá, tá legal, estou recebendo. Então, tchau. Porque até então a gente está do lado de lá, abençoado. Eles comem no prato com a gente. Quando a gente recebe a graça, está pensando o quê? Que eu, Maria, tenho mais alguns comigo? Não tenho mais, abençoado. Mas ó, Cristo é comigo. Amém? Olha lá. Verso 13. E os outros, tá terminando, abençoado, tô terminando. E os outros judeus também foram hipócritas. Olha lá, tá cheio de hipócrita. Espionando a nossa liberdade, cheio de pessoas hipócritas, espionando a nossa liberdade, para falar mal, tá? Para dizer que nós somos hereges, para dizer que nós estamos cegos, para dizer que eu preciso tirar o meu óculos. Não sou eu que preciso tirar o óculos, abençoado. Paulo disse à igreja de Coríntios: até hoje, quando é lido a lei de Moisés, o véu permanece. Então não sou eu que preciso tirar os meus óculos. Vocês da circuncisão, da lei, vocês é que precisam tirar o véu para enxergar a graça. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então não se deixe levar não, abençoado. Não se deixe levar por eles não. Vão parecer que estão fazendo bem, que estão pregando o evangelho. Mas não é evangelho. Isto não é evangelho. Evangelho, abençoado, é uma outra coisa. 14. Quando porém vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Ó Paulo indignado. Quando porém vi que não andavam corretamente conforme o evangelho da verdade, disse a Pedro,
disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Por que, abençoado? Por que os pastores de hoje obrigam gentio a viver como judeu? Se nós somos gentios, se Cristo nos libertou, se Cristo pagou a dívida, né? Por quê? 15. Nós que somos judeus, porque querem aprisionar os filhos de Deus. É simples assim, abençoado. A denominação. Eles são denominacionais, mais vale o estatuto da igreja denominacional do que a graça de Deus. A graça de Deus, ela não dá dinheiro, ela não dá, abençoado. Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras. Vamos finalizar. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Pelas obras da lei. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Você que está oferecendo coisas a Deus para ser justificado, para ser perdoado, Deus nem está lembrando mais dos seus pecados. Você que está ofertando, que está... Deus nem está lembrando mais, abençoado. Então nós somos justificados pela fé, não por sacrifícios, não por obras. Não por obras. E para terminar, abençoado, eu penso que ficou algo aí, ó, para terminar, abençoado, porque agora eu estou indo lá pro MGA, amém? Cláudia, vamos lá pro MGA, fazer uma visita lá qualquer dia. Olha lá, para terminar, provérbios de MGA, provérbios de MGA. Por vezes somos mal compreendidos, mesmo sendo bem intencionados. Vou repetir. Por vezes somos mal compreendidos, sendo bem intencionados. Veja, abençoado, se alguém pode mudar uma lei de Deus, ó, Papa representante de Pedro, condenou o consumismo, trabalhou lá no meio ambiente, visitou os pobres, né? Campanha contra a guerra, abençoou o homossexual. Veja que as leis de Deus permanecem. As leis de Deus permanecem. Ninguém pode mudar as leis de Deus, abençoado. Amém? Ninguém muda lei de Deus. Amém? Você vê que muita bondade, você desconfia, abençoado. Desconfia. Amém? Vamos lá. Por vezes somos mal compreendidos, mesmo sendo bem intencionados. Nada pode impedir um predestinado a reinar em vida. Nada e ninguém vai impedir um predestinado para este ministério a reinar em vida. Quem está nessas igrejas da lei abençoado não vai reinar em vida. Está vivendo de obras para ser. Não está recebendo apostolado. Não vai reinar em vida. Simples assim. Nas igrejas, as pessoas vão atrás de Jesus e encontram uma religião, um sistema religioso. Eles encontram um sistema. Nós sempre batizamos. Nós sempre tomamos Santa Ceia. Nós sempre achamos que nós tínhamos pecado. Olha lá.
Nas igrejas, as pessoas vão atrás de Jesus e encontram uma religião. Hoje é dia de fazer uma oferenda para Deus perdoar os nossos pecados. Nunca leu Colossenses 1, 13 e 14. Cristo já até remiu os nossos pecados. Nas igrejas, as pessoas vão atrás de Jesus e encontram uma religião, um sistema, um pastor, qualquer coisa menos Jesus. Encontram qualquer coisa menos Jesus. Uma pessoa que encontra Jesus, ela encontra a paz e descanso. Uma pessoa que encontra Jesus, ela encontra a paz, ela encontra descanso. Amém, abençoado? Então, tá aí a pregação que o Espírito Santo me trouxe. Amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês que participaram aí, que vão ver lá no YouTube depois. Cláudia, um abraço e até mais, abençoado. Culto hoje às 18 horas, amém? São 10 para as 5. Eu estou saindo agora para ir ao MGA. Agora eu vou oferecer sacrifício. Sabe qual é o nosso sacrifício? É sacrifício de louvor. É dançar, abençoado. Alô, quando a gente está no mundo, a gente não dança lá no mundo, um monte de funk, é não sei o que, é uma bagunça danada, não é, abençoado? Agora dentro da igreja a gente encontra com os irmãos e a gente, né, vai cantar, a gente vai louvar e a gente vai adorar, a gente vai oferecer a Deus um sacrifício de louvor, né? Tá aqui em Romanos 12, ó. Olha lá. Romanos 12, tá aqui em Romanos 12. Romanos 12. Verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ah, mas tem que fazer para ser pipi, pororó. Não, agora você vai, canta ao Senhor, louva ao Senhor, dá o sacrifício, vai dançar, vai louvar, vai entrar em êxtase, igual Paulo. Amém? Olha lá. Amém, abençoado? Então não é para você fazer sacrifício. Vai entrar em êxtase, igual Paulo. Esta é a nossa ministração. Essa é a pregação do Evangelho da graça de Deus. Você está salvo em Cristo. Você está sem pecado em Cristo. Cristo perdoou todos os nossos pecados. Então você está comprado. Você é dele, não precisa aceitar ele, porque ele nos aceitou. Então isto é anunciar o Evangelho que Pedro, que João, que Tiago não vai anunciar. Por que, Maria? Porque eles não foi enviado aos gentios. Simples assim. Amém? Graça e paz a todos vocês.